a liquidez nos BDRs, formador de mercado e como encontrar o preço a se pagar no BDR. Nosso vídeo de hoje é uma aula prática sobre como fazer isso. Nós vamos fazer uma operação online. Eu vou mostrar para vocês no momento uma operação que eu vou fazer, tá? E vocês vão poder aprender muito sobre esse assunto. Quem não sabe o que é um BDR, BDR é um recibo que representa uma ação ou uma quantidade de ações no exterior, normalmente nos Estados Unidos. É uma forma que nós temos de investir no mercado internacional sem mandar o nosso dinheiro para fora, comprando ali no próprio home broker, na própria B3. Um assunto riquíssimo. Em um outro vídeo nós vamos explorar melhor todos os detalhes do BDR, comparar investimento em BDR com investimento no exterior. Mas no vídeo de hoje eu quero mostrar um pouco na prática como faz para fazer a compra desse BDR num valor justo, porque eu tenho visto muita gente cometendo erro, eu acompanho no home broker e tenho visto muito erro sendo praticado por investidor inexperiente que não conhece esse assunto. Então eu quero mostrar na prática como que eu faço essa precificação para que você não cometa mais esse erro. Então, se você gosta desse assunto, se você tem um amigo que quer investir em BDR ou já investe em BDR, compartilhe esse vídeo com ele, se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário, pode deixar aí uma sugestão de um próximo vídeo que eu vou ler e responder todos os comentários e atender na medida do possível. Então, depois da vinheta, eu vou para o vídeo na prática que eu gravei mostrando isso para vocês. Então, pessoal, aqui na tela do computador, é importante que quando nós utilizarmos um BDR que não tem muita liquidez, às vezes nós usamos a conta das duas corretoras, uma corretora nos Estados Unidos e uma corretora no Brasil. Eu tenho conta na Avenue, então eu abri já aqui a minha tela da corretora com o ativo que eu quero vender aqui no Brasil, o BDR que eu quero vender, mas o seu equivalente lá nos Estados Unidos. Então o que eu quero vender aqui, como nós estamos vendo, é SLG, essa é o Green, que tem o seu correspondente aqui no Brasil. Por que eu faço isso? Porque eu quero saber quais são os valores de compra e quais são os valores de venda imediatamente lá nos Estados Unidos. Porque é isso que faz com que o market maker faça a marcação aqui no Brasil desses valores. Então, se eu quiser vender, eu uso o melhor valor de compra, que é esse aqui, 67 dólares e 34 centavos. E se eu quisesse comprar, então eu usaria o melhor valor de venda, que é 67 dólares e 49 centavos. Nesse momento, tá, é antes de 11h30 ainda, então nós ainda estamos na pré-abertura do mercado norte-americano, que não tem muita liquidez lá, mas como eu quero fazer uma operação aqui no Brasil, eu decidi já vender essa parte de que eu tenho uma pequena parte de SLG. Então aqui, ó, já na conta da XP, nós vamos ver aqui, ó, S1LG34, que é o correspondente a SLG, e nós podemos ver aqui, ó, R$ 183,45 e 45 centavos, o melhor valor que se eu quiser vender, já executa na hora. Vamos ver se isso realmente é o equivalente ao valor que está lá nos Estados Unidos. SLG, essa é o Green, tá? Ele é um BDR que ele tem uma equivalência de 1 para 2. Cada 2 BDR representa um REIT. Então eu vou pegar o 67,34, dividir por 2, temos 33 dólares e 67 centavos, o equivalente a cada BDR nesse comparativo de compra. Aqui eu abro o site do Banco Central e nós podemos ver aqui o valor que é o melhor utilizado, é o PTAX do dia e o valor de venda, que é o dólar mais alto. Veja, eu estou vendendo e ainda estou conseguindo usar o dólar mais alto, 5,4795. Vou multiplicar e aí nós chegamos a R$ 184,49. Esse é o nosso equivalente. Acontece que nós temos que descontar o IOF. Toda vez que eu mando dinheiro para fora e trago de volta, eu tenho o IOF para pagar. Como eu estou vendendo esse ativo, então eu vou tirar o IOF. Então eu vou pegar e vou fazer 1 menos o 0,38% que é do IOF. Vou chegar nesse valor e vou multiplicar pelo aquele valor que nós tínhamos encontrado por cada BDR, tá? Então, 184,49, então nós temos aí, ó, R$ 183,79. Esse é o preço que vale exatamente o meu BDR hoje no Brasil. E é esse o valor que eu vou tentar vender. Veja, ele não difere muito do 183,45 que o market maker já está marcando. Ou seja, se eu não quiser esperar muito,
Basta eu pagar esse pequeno spread lá para ele e marcar 183,45. No entanto, vou mostrar para vocês como esse market maker funciona, então eu não vou vender por 183,45. Eu vou botar a ordem de venda exatamente por R$ 183,79 para nós vermos como que ela se comporta. Então, estou aqui, vamos colocar uma ordem aqui, uma quantidade de 250 cotas, que é o que eu quero vender. Vou ficar com um pouquinho ainda de SLG. E vamos trocar aqui para 183,79. E vamos enviar a ordem. Então, ordem enviada, vocês podem ver ali, ó, 250 cotas do meu BDR de SLG, e veja, ó, ele já executou parcialmente, ele executou só 24 cotas e o restante ficou pendente. Aí agora o Market Maker leva um tempinho para fazer essa operação. Eu estou ali com a minha ordem de venda, ele vai levar alguns minutos para poder processar. Como nós estamos na pré-abertura do mercado americano, é possível que eu consiga fazer essa venda. Se eu tivesse com o mercado rodando, às vezes a cotação lá se alterava e aí nós teríamos também uma necessidade de alteração da cota aqui. Como na pré-abertura fica meio parado o mercado, é só uma questão de esperar alguns minutos para executar essa ordem. Então aqui, ó, pessoal, viu? A ordem foi executada, levou 2 minutos para executar. Eu, infelizmente, aqui me tampei. Usei a minha imagem para tampar o relógio, mas se você quiser conferir, lá em cima você vê CCPR3 que está em leilão ainda, desde o início da ordem que eu pus até o momento. Por sinal, é o ativo que eu pretendo comprar. Então, você pode ver que realmente foi muito rápida a execução. É o tempo do Market Maker realmente ativar e fazer funcionar o comparativo lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, fica aqui realmente um pouco da demonstração para vocês do como funciona esse Market Maker, trazendo os valores de lá para cá. Agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó. Se eu tivesse feito essa ordem, essa venda lá nos Estados Unidos e tivesse trazido o dinheiro aqui para o Brasil. E esse é o grande ponto que diferencia um BDR para um ativo vendido aqui no Brasil. Essa questão do leva e traz dinheiro lá para fora. Então aqui, ó, eu vou puxar a conta do câmbio para nós podermos ver quanto que é o câmbio lá se eu tivesse trazido o valor. Então eu vendi por 67 dólares e 34 centavos, seria o valor que eu teria vendido, dividido por 2, que é realmente o equivalente ao meu BDR, tá? Então aqui, se eu tivesse usado a minha conta da Avenue, eu vou fazer aqui a inversão, né, de dólar para real. E aí nós temos aqui o câmbio 5,37,15. Então, se eu fosse trazer esse dinheiro nesse momento, seria 5,37,15. E isso vai nos dar R$ 180,85. Ou seja, se eu tivesse vendido SLG lá nos Estados Unidos e trazido de volta, eu teria recebido menos do que a minha venda aqui no Brasil pelos meus R$ 183,79. Como vocês puderam ver nesse vídeo que eu gravei para vocês, numa operação real que eu fiz, online mesmo, eu quero trazer agora um pouco mais de conhecimento sobre toda essa operação e o que influenciou ela, o que envolveu ela. Primeiro ponto, tá? Isso não é uma recomendação de venda. Eu tinha uma operação que eu queria fazer, precisava do dinheiro, afinal de contas, dinheiro não é infinito, e aí eu precisava fazer aquela venda. Então, não estou recomendando vender essa green. Eu, inclusive, mantive ali uma parte, como vocês puderam ver, eu ainda estou querendo descobrir porque a XP está me impedindo vender uma quantidade maior do que ele está me impedindo lá. Tá? Outro ponto muito importante, o objetivo aqui desse vídeo não é dizer que investir em BDR é melhor do que investir no mercado internacional. Não é isso. Tá? Não existe melhor ou pior na minha visão. São produtos diferentes e eu preciso entender melhor. Eu vou gravar um vídeo mais à frente explicando exatamente isso. Eu quero fazer um comparativo, vou fazer uma apresentação para vocês, qual é a característica de um, qual é a característica do outro, quando vale a pena investir em BDR, quando vale a pena investir lá fora. Para mim são investimentos que possuem características próprias e aí nós temos que refletir, você vai ter que pensar no que se encaixa na sua estratégia.
na minha estratégia hoje se encaixam um percentual grande em BDR e um percentual menor em investimentos lá fora, tá certo? O que eu quis mostrar para vocês aqui é aquela operação específica de como precificar. O que eu tenho visto muitas vezes? Gente operando BDR, investidor operando BDR, quando a Bolsa Americana está fechada. A Bolsa Americana abre às 11h30 da manhã e a nossa Bolsa abre às 10 horas da manhã. E aí, às vezes, eu vejo alguém vendendo um BDR principalmente de REIT, que eu não tenho liquidez no investidor pessoa física, e aí ele tenta vender pelo valor que tem lá comprador e vendedor e vende isso por 20% abaixo do que realmente vale, porque ele não tem esse conhecimento. Então, o grande objetivo aqui foi mostrar para você como o market maker, o formador de mercado, funciona nos BDRs. Então, ele pega o valor que está lá fora, ele calcula com base no dólar PETAX do Banco Central, um dólar que eu não consigo converter nem para mandar nem para trazer, tá? Então ele converte com aquele dólar PETAX e aí ele acrescenta o IOF ou ele tira o IOF, depende se você está vendendo ou se você está comprando. Na nossa operação, nós tiramos o IOF de 1 para poder chegar no nosso valor. Se eu estivesse comprando, eu teria que acrescentar o 0,38% do IOF naquela minha operação. Algumas vezes eu já consegui comprar até sem acrescentar o IOF, mas para eu fechar a operação sem nenhum tipo de erro, eu vou ter que acrescentar o IOF. E aí você tem um tempo, um certo delay para que esse market maker funcione, para que o formador de mercado funcione. Por quê? Porque normalmente o que ele faz? Ele compra lá fora para daí sim vender para você, ou vice-versa, ele vende lá fora para daí comprar de você. Ele faz quase uma operação estruturada. Então ele tem um tempo para fazer isso e, evidente, muitas vezes ele fica tentando ganhar um spread. Para não ter erro numa operação, se você não quiser ter nenhum tipo de erro, você pode acrescentar ali um spread. Um spread de 1% para baixo ou para cima, depende se você está comprando ou vendendo, executa sua ordem imediatamente. Eu normalmente tento fazer a ordem daquele jeito que vocês viram. Eu vejo quanto que está o valor de compra ou o valor de venda, depende se eu estou comprando ou se eu estou vendendo, né? Então eu faço esse comparativo, faço aquela multiplicação, faço aquela conta, tá? E aí sim eu insiro esse valor e tento fazer a operação daquele valor. Pontos que você precisa então ficar muito atento ao operar um BDR, tá? Primeiro ponto, a Bolsa Americana tem que estar aberta, então você tem que estar acompanhando se ela está aberta. Você não pode tentar fazer essa operação num feriado norte-americano. Eu já vi gente vendendo BDR de REIT a preços muito baixos. Pena que eu não pude participar ali, que eu só fui ver depois que tinha tido aquela operação. Mas isso já aconteceu, então só opere BDR quando a Bolsa Americana estiver aberta. De repente, um ou outro BDR, que tem uma grande liquidez já entre investidores e pessoas físicas, como Alibaba, Tesla, Coca-Cola, você de repente até já consiga operar assim, mas se não, você tem que operar durante o mercado aberto. E aí, você tira quase que a ideia de que BDR não tem liquidez, porque realmente não tem liquidez entre as pessoas físicas, mas eu tenho um formador de mercado muito bem estruturado e muito bem atuante, pelo menos nesse momento. Então, isso é um primeiro ponto, um ponto realmente muito importante. O segundo ponto, esse é muito importante, tá? É você conhecer a proporção que tem entre um BDR e a ação que você está comprando. Então, por exemplo, essa Green que nós operamos, ela tinha uma proporção de 1 para 2. Então, eu não posso, se eu for comprar essa Green aqui no Brasil, e aí eu tentar pagar o valor que está lá fora, eu vou estar pagando muito mais caro. Se eu só pegar o valor que está lá fora, multiplicar pelo dólar, multiplicar pelo EF, eu vou pagar 2 vezes o que é aqui. Por quê? Porque cada BDR representa meia ação do SL Green. E isso varia bastante. Por exemplo, a Alibaba, se eu não me engano, está em 25 vezes ou 20 vezes para 1. Então você precisa conhecer. Vai operar o BDR, lá no site da CVM tem uma planilha bem certinha para que você possa consultar quanto para quais BDRs existem. Hoje nós já temos mais de 600 BDRs e é sim uma forma de você investir no mercado internacional. Você tem só que entender o que você vai fazer ou não. Mas esse vídeo foi muito importante para você realmente observar isso. Outro ponto importante para nós concluirmos esse vídeo fique atento nessa ideia de comparativo. É melhor BDR, é melhor ação americana.
Busque opiniões 100% isentas. Eu sou um analista independente e autônomo. Eu não sou vinculado a nenhuma corretora, a nenhum banco. Eu posso dar minha opinião 100% autônoma, 100% independente. Por isso que eu digo para você que não tem o melhor. Muita gente por aí diz que o melhor é investir lá fora e outros dizem que o melhor é investir aqui no Brasil. Aí você vai ver quem diz que o melhor é investir aqui no Brasil trabalha numa corretora brasileira. Quem diz que o melhor é investir lá fora trabalha numa corretora americana. Na minha opinião, não tem melhor, tem um que se encaixa no seu perfil. Na minha estratégia de investimento, se encaixou o quê? Uma parte em BDR no Brasil e uma parte diretamente lá nos Estados Unidos. E no próximo vídeo eu vou explicar por que eu fiz dessa forma. Então, se você gostou desse tema, se você gostou desse assunto, não quer perder o próximo vídeo, não deixa de se inscrever no meu canal, não deixa de acionar a sinetinha para que o YouTube lhe avise quando esse vídeo estiver disponível. E eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço!